Ed René Kivitz e suas heresias. Não sabe do que eu estou falando? Fique conosco até o final. Caso você goste desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, com a sua comunidade, se inscreva para você não perder nenhum vídeo. Vamos falar um pouco sobre Ed René Kivitz e suas heresias. Olá, 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 meu nome é Natan, bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Papo Curto. E hoje em específico nós vamos falar sim sobre Ed René Kivitz, mas também vamos falar sobre uma heresia chamada universalismo. Tá, o que é essa heresia chamada universalismo? Antes, para ser justo com vocês, aqui na descrição eu vou colocar o link do vídeo do Ed René Kivitz e ele falando sobre essa heresia universalismo. Você vai verificar que em nenhum momento ele cita esse termo. Ele não cita esse termo, universalismo. Mas é sobre ele que Ed René está falando e propagando aí na sua igreja ou qualquer outra igreja que ele estiver. Ele beira, né? Ele beira o universalismo, na verdade. Na verdade, nem beira, ele já tá lá dentro já. E também nós vamos colocar aqui nesse vídeo o vídeo inteiro do Ed René Kivitz. Ele tem em torno de 1 minuto, se eu não me engano. E se você não viu o vídeo, e se você tá com preguiça de sair desse vídeo e ir até o outro, para não correr o risco de você se esquecer, o seu TDAH e bater, e você se esquecer de assistir o meu vídeo. Então, nós vamos colocar o vídeo aqui agora para você. E aí você pode assisti-lo até o final, mas permaneça comigo até o final, para você ver a minha opinião sobre esse vídeo, a gente conversar um pouco sobre a fala do Ed René Kivitz. Então, fique com o vídeo. O que você diria de um pai que pega uma criança e coloca viva numa fogueira? O que você diria desse pai? E o que você diria se essa fogueira queimasse para sempre e essa criança ficasse sendo queimada para sempre e ela nunca morresse? E ficasse gritando, desesperada, de dor, sendo queimada para todo sempre. O que você diria desse pai? A minha grande crise de fé em Deus, como meu pai, passou por essa esquina, em que me falaram coisas a respeito de Deus, e que Deus era capaz de fazer comigo e com outros filhos dele, aquilo que eu não era capaz de fazer com o meu próprio filho, e eu não pude admitir que eu fosse um pai melhor do que Deus é pai. Você vai verificar que o Ed René Kivitz, como eu mencionei no começo, ele não cita esse termo universalismo, mas eu vou apresentar um pouco para você sobre esse termo. Como já diz a palavra universalismo, você já deve desconfiar, se você é interessado um pouco nesses assuntos teológicos e filosóficos, você já deve desconfiar do que se trata esse termo. Esse termo, ele é muito utilizado, a ideia desse termo e um pouco do termo ele é utilizado por Orígenes. Orígenes, ele é considerado um dos pais da igreja, onde ele aparece ali no 3º século. E Orígenes, ele formula e começa a criar uma doutrina em cima dessa ideia de universalismo. Essa ideia de universalismo é de que todo o universo, todo o cosmo, ele vai ser restaurado em algum momento. Após a morte de Jesus, que ela abrange toda a humanidade, ela não somente salva os eleitos, ela não somente salva os crentes, mas na verdade, a morte de Jesus, a restauração de todas as coisas, a ideia de Deus e o objetivo de Deus é restaurar todas as coisas e todos os seres, todo o universo, todo o cosmo. Então, a ideia de Orígenes é que até Satanás, os demônios e tudo mais, eles seriam restaurados. É uma ideia de reiniciação de fábrica, sabe? Quando você dá o restart nas coisas, né? Quando você restaura as coisas, restaura de fábrica, né? Essa é a ideia do universalismo. Orígenes, então, ele traz e formula essa ideia de que todo o universo, todo o cosmo, ele vai ser restaurado.
O objetivo de Deus, então, não é criar todas as coisas e perdê-las e não vai ter essa condenação. Na verdade, a condenação para Orígenes nada mais é do que uma ideia, aquela ideia de purgatório, onde é uma espécie de castigo temporário, é uma espécie de condenação temporária, e a pessoa ou aquele ser cósmico que estiver preso naquela situação do purgatório, ele vai ser restaurado e salvo no final de todos os tempos. Ele vai ter uma reconciliação com Deus e vai voltar a ter comunhão com o Senhor. Isso é uma ideia também que nós chamamos, o termo que nós colocamos é apocatástase. Apocatástase dá a ideia de restauração de todas as coisas, restauração do cosmos, ou seja, é voltar ao padrão inicial de como tudo foi criado. Então, se todas as coisas foram criadas perfeitas e em algum momento da história elas foram corrompidas, a apocatástase, ela volta com a ideia de que uma vez que foi corrompida, ela volta para o seu estágio inicial. Então, nisso, você vai ter uma relação com Deus. Se a relação com Deus foi perdida em algum momento de algum ser da natureza, enfim, esse relacionamento ele vai ser restaurado de forma integral. E aparentemente é algo aceito, é algo legal, é algo bacana, não tem nenhum problema com isso. Até parece que as escrituras elas apontam para isso, né? Mentira, não aponta para nada disso, não. Isso não faz nenhum sentido. E na história da igreja, entendendo isso, que não faz nenhum sentido, essa ideia de apocatástase, essa ideia de universalismo, né? Eu vou usar até o termo universalismo aqui, que ela é mais fácil de pronunciar, mas ela é considerada na história da igreja uma grande heresia. No Concílio de Constantinopla, que é um grande concílio onde tratou diversas coisas, uma delas foi a divindade de Jesus, trata outros assuntos também. No Concílio de Constantinopla, houve essa rejeição do universalismo nesse concílio. Esse concílio é muito importante, no ano 553 d.C. Esse concílio e os seus opositores à ideia do universalismo, um dos argumentos era que esse argumento de Orígenes, de que todas as coisas voltariam ao seu estágio inicial de relação com Deus e comunhão com Deus, isso é um grande problema. E eles veem como um grande problema que afeta os textos das Escrituras que falam sobre o inferno, que falam sobre a condenação eterna. Nisso, acaba perdendo o vigor e a força desses textos que falam sobre a condenação eterna, uma vez que essa condenação não seria eterna, mas seria temporária. Para aquela pessoa que está, ou aquele ser celeste que está naquele ambiente de condenação e castigo temporário, ele está ali só para aprender algumas coisinhas, né? Só para sofrer um castigo, podemos dizer assim, e aí ele voltaria a ter essa relação com Deus. Um dos exemplos aqui é Mateus 25:46. Outros exemplos também, Apocalipse, que vai falar sobre a condenação eterna, os textos paulinos, que vai falar sobre a condenação eterna, o próprio Mateus, João, todas as escrituras que falam sobre a condenação eterna. Então, essa ideia universalista de que nós não seremos condenados, nós não seremos... Essa ideia de um Deus que condena, que manda para o inferno, ele não é um pai. Ele não é um pai, ele é um carrasco, ele é um Deus ruim, ele é um Deus mau que manda gente para o inferno. Isso é uma das vertentes do universalismo. Isso é uma das vertentes do universalismo. A ideia do universalismo é que o amor de Deus ele é tão real, tão vívido e tão enfatizado que é difícil de conciliar a doutrina do amor de Deus com a doutrina do inferno, com a doutrina da condenação. É difícil de conciliar. Então você separa o inferno do amor de Deus e aí você não consegue unir as duas coisas. O universalismo ele traz isso. Orígenes ele tinha esse problema com a doutrina do amor de Deus e a doutrina da condenação. Então para conciliar, essa condenação não é uma condenação eterna.
é temporária, porque Deus é um Deus de amor. E tem dois textos específicos que eu quero falar com vocês agora, que o primeiro é 1 Timóteo 2:4, que é o famoso versículo, a famosa frase dos universalistas. Gente, você não vai ver e ouvir pessoas falando nesses termos universalista, enfim. Você não vai ver necessariamente. A pessoa não vai falar, eu sou universalista. Mas você vai ver a fala dela. A fala dela vai ser muito enfatizando muito o amor de Deus de uma maneira errada. Porque vai enfatizar o amor de Deus no sentido de, no final, Deus vai salvar todo mundo. E por que errado? O que eles entenderam também no Concílio de Constantinopla é que isso dá legalidade às pessoas a fazerem o que querem, uma vez que elas só vão passar um período no purgatório e depois elas voltam a ter uma relação com Deus. Isso não é eterno. Você percebe que as escrituras elas acabam perdendo peso, o que tange sobre a condenação, e isso afeta tudo de modo geral. Afeta a forma que você vive hoje, porque agora você vive uma vida cheia de libertinagem. E o que isso importa? Uma vez que eu vou ser salvo, independente do que eu faço. Isso não cabe, não faz sentido nenhum. Então, no texto de 1 Timóteo 2,4, que diz que Deus quer que todos sejam salvos, a primeira afirmação que eu quero trazer para você não é um texto que apoia o universalismo. Eu boto minha mão no fogo, boto meu corpo inteiro no fogo, eu boto martelo. Não é um texto que apoia o universalismo. Por quê? Porque em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, é o mesmo livro, e é um pouco mais para frente desse que Deus quer que todos sejam salvos, onde Paulo assume que nem todos vão ser salvos. Ele assume isso. Olha o que diz aí, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Ou seja, chegará um tempo, e óbvio, esse tempo é tempo elástico, né? Em todas as gerações, em todos os séculos, tem esse tipo de pessoa. Só que vai haver um tempo escatológico em que isso vai se piorar. O tão famoso texto de Mateus que a gente fala que o amor de muitos esfriará, enfim, vai chegar esse tempo escatológico em que as pessoas elas vão dar mais ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, é o mesmo livro e é um pouquinho mais para frente que vai confessar e anunciar e nos dizer que de fato haverá pessoas que não vão ser salvas. Muito pelo contrário, elas vão dar ouvidos a demônios. Esse texto de 1 Timóteo 2,4, ele pode estar anunciando e combatendo alguns falsos hereges, alguns falsos apóstolos da época de Timóteo, do período do primeiro século, que eles estavam eles estavam pregando algo muito exclusivista e judaizante. Então, os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos apóstolos, eles estavam propagando uma mensagem exclusivista e muito judaizante. Só que o evangelho, ele não é judaizante. Ele é para todas as nações. Ele é para os gentios também. Ele engloba a todos, porque agora já não é mais escravo, nem livre, nem grego, nem judeu. Todos são um na pessoa de Jesus. Então, parece que Paulo, quando ele traz essa ideia de que Deus quer que todos sejam salvos, aquele todos sejam salvos, de fato são todos, mas a ideia é, os gentios agora estão fazendo parte desse plano de salvação, porque antes Paulo está falando sobre oração. Orem por todos. Então, Paulo está falando para uma galera judia, olha, orem até pelos gentios, porque Deus quer que eles sejam salvos, entende? Então, Paulo ele não está de maneira nenhuma sendo universalista falando que Deus vai salvar todo mundo. Deus não vai salvar todo mundo. É fato, gente, é fato. Nem todo mundo vai ser salvo. Porque isso já aponta para Gênesis 3, que vai falar sobre as duas descendências. A descendência do Messias e a descendência da serpente, a descendência de Caim. A descendência de Caim não é salva. Romanos vai falar, rejeitei Esaú,
e amei a Jacó. Algumas traduções vão trazer até odiei Esaú. Ao longo das escrituras nós vemos essa distinção, esse amor eletivo de Deus. É um amor que salva, é somente esse amor que salva, esse amor eletivo que salva. E a chamada do evangelho, nesse último ponto desse primeiro texto de Timóteo 2,4, 1 Timóteo 2,4, essa chamada de que Deus quer que todos sejam salvos é universal, porque os eleitos eles vêm de toda raça, de toda tribo, de toda nação. Então a chamada do evangelho é universal, ela é universal. E esse texto ele aponta para isso, ele está apontando para isso. Então, o segundo texto que eu quero falar com vocês, que é o texto também universalista, usado aí por universalistas, é João 3,16. A gente vai falar, tá bom, Natan, mas e aí, como fica esse texto de João 3,16, onde diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como que a gente fica com esse texto então? Gente, esse texto de João 3,16, ele não é um texto universalista também. A carinha dele! Óbvio que eu ia falar isso, né? Tá brincando comigo? Pegadinho? Não tô brincando, falando sério. Não é pegadinha, falando sério. Você paga pra fazer isso comigo? Não sou pago pra fazer isso, eu tô falando a verdade. Mas você não tem vergonha? Não tenho vergonha porque não... Não é um texto universalista. Nenhum texto das escrituras é universalista, somente naquilo que tange de que todos foram destituídos da glória de Deus. Todos. Todos nós caímos. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Isso é todos. Todos foram. Todos foram destituídos. Todos carecem da glória de Deus. Todos carecem. Nesse texto de João 3,16, a gente tem uma dificuldade. Porque Deus amou o mundo. Uma dificuldade que nós temos é, primeiro, sobre esse amor de Deus. E segundo, sobre quem é esse mundo. Porque no texto joanino, na teologia joanina, mundo é usado de várias maneiras. É usado como cosmos, é usado como uma distinção, um caráter de um povo específico, seleto, escolhido. A ideia de mundo, natureza, é usado como filosofia do mundo. Então, quando diz que o mundo ele jaz no maligno, são todas as pessoas que estão em rebeldia contra Deus, que eles pertencem ao maligno, à filosofia do maligno, eles são influenciadas e levadas pelo maligno. Então, a palavra mundo ela é usada várias vezes, e de diversos contextos, aí, diversos significados. Mas tem um livreto do J. Carson que ele vai falar sobre a difícil doutrina do amor de Deus, e ele elabora e ele trabalha com João 3,16 e ele trabalha de uma maneira muito mais eficaz do que eu poderia trabalhar aqui com vocês. Então eu gostaria de falar sobre algumas distinções, e pelo menos 3 distinções que ele faz sobre o amor de Deus. O primeiro é o amor intratrinitário, que é o amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o amor dentro da comunidade trinitariana. O segundo é o amor providencial de Deus por toda a criação. Esse amor, esse cuidado, nós podemos, às vezes a Bíblia coloca também como misericórdia de Deus. É a tão famosa que a gente chama graça comum, quando o texto de Salmos ele diz que a chuva cai tanto para o justo quanto para o injusto. O sol, quem desfruta é o justo e o injusto, ou seja, o crente e o descrente. Então, esse é o amor providencial de Deus por toda a criação. E tem a terceira definição, ele coloca mais definições em seu livro, mas eu quero trabalhar com essa terceira em específica, que ele vai falar sobre o amor redentor de Deus por um mundo caído. E ele usa o exemplo de João 3,16, que para mim é perfeito esse exemplo que o J. Carson ele usa. O que Carson então ele coloca? Ele coloca que o foco aí não está tanto na ideia universalista de que Deus ele redime todo mundo. Não, mas é o amor redentor de Deus por um mundo caído. Então, o mundo é a expressão máxima do amor de Deus. É isso que João quer dizer. João, quando ele diz que Deus amou o mundo, ele quer fazer um contraste entre o amor de Deus e o mundo, o próprio mundo. Então, ele não está falando que esse amor necessariamente resgata todos desse mundo. Mas antes ele quer fazer um contraste dizendo, olha,
O amor de Deus, ele é santo e imaculado, mas mesmo assim, ele persegue esse mundo caído, ele entra nesse mundo caído, ele atinge esse mundo caído, e esse mundo caído é o mundo que está em rebeldia contra Deus. Então o amor redentor de Deus é para um mundo que não merece, que não presta, é totalmente graça do Senhor. E nisso, então, João ele não está falando que Deus ele está redimindo todo mundo, todas as pessoas. Ele não está redimindo todas as pessoas. Mas o amor de Deus, a potência do amor de Deus, afeta toda a criação. Essa criação caída. E sendo assim, tem um amor eletivo, que nesse amor eletivo, que é dentro do amor redentor, é ali que ele elege pessoas e é ali que ele adota pessoas. Que João vai falar que nós chamamos agora ele como Abba, Pai. Que nós somos adotados por ele. Nós somos adotados pelo próprio Deus. E nisso está o amor de Deus. Nesses filhos que foram adotados. Então, não é de Renekiewicz. Nem todos são filhos de Deus. É por isso que quem não é filho de Deus vai para o inferno. Nesse mesmo texto de João 3, ele vai dizer em João 3,36. No 35, ele vai falar sobre aquele que tem um filho tem a vida eterna. Mas João 3,36 vai falar sobre: mas aquele que não tem um filho, aquele que não confessa o filho, ele não terá e ele não verá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não é o amor, é a ira de Deus. Ele não é filho, porque ele não confessa Jesus. E aí, essa é a importância da pessoa de Jesus para nós, porque aqueles que estão enxertados na videira junto com a pessoa de Jesus são aqueles que desfrutam do amor de Deus. São aqueles que desfrutam do amor de Deus na pessoa de Jesus. É por isso que só tem um caminho. É você estar enraizado na pessoa de Jesus. E, como Jesus vai falar, se vocês estiverem em mim, o amor de Deus estará em vocês. Bom, esse foi mais um vídeo. Se você ficou com dúvidas sobre o universalismo, algum ponto sobre o que eu falei aqui, pode comentar aqui embaixo. Vamos conversar um pouco sobre. Se você gostou, mais uma vez, curta, compartilhe, se inscreva, fique atento para os próximos vídeos. Se você não concordou com algo que foi falado aqui, pode colocar nos comentários, você tem liberdade para fazer isso, tá bom? Então, até a próxima!